Sabe aqueles momentos em que você olha para trás e percebe que cada detalhe da sua vida tinha um propósito maior? Hoje, aos 42 anos, consigo ver com clareza como Deus estava no controle, mesmo quando eu achava que tinha perdido completamente o rumo. Meu nome é Ricardo Santos, e esta é a história de como 3 tiros no peito me levaram ao maior encontro da minha vida. Cresci na periferia de São Paulo, no Jardim Ângela, filho de Dona Maria, diarista, e seu José, motorista de ônibus. Éramos uma família simples, mas nunca nos faltou o básico. Minha mãe sempre foi religiosa, daquelas que não perdia uma missa aos domingos. Mas meu pai, bem, ele acreditava mais na garrafa de cachaça do que em qualquer tipo de divindade. A infância foi aquela típica de menino de periferia, jogando bola no campinho de terra, soltando pipa nos fins de semana e estudando na escola pública do bairro. Minha mãe sempre dizia que eu era um menino especial, que tinha um brilho diferente nos olhos. Filho, você ainda vai ser alguém na vida, ela repetia, enquanto passava minhas camisetas surradas para o uniforme escolar. As manhãs começavam cedo lá em casa. Às 5 horas, Dona Maria já estava de pé, preparando o café antes de sair para mais um dia de trabalho nas casas de família. Meu pai, quando estava sóbrio, saía às 4 horas para sua primeira viagem do dia. E eu ficava com minha avó Sebastiana, uma senhora de cabelos brancos e mãos calejadas que conhecia cada história do bairro. Foi na adolescência que as coisas começaram a mudar. Sabe quando você começa a perceber que o mundo não é exatamente aquele conto de fadas que sua mãe tentou te fazer acreditar? Aos 14 anos já tinha visto mais violência do que muita gente vê numa vida inteira. O tráfico dominava as esquinas e os caras andavam como se fossem os donos do pedaço. Bem, na verdade eles eram. Lembro como se fosse hoje do dia em que ganhei meu primeiro salário como office boy. Era uma sexta-feira, fim de mês. Tinha acabado de completar 16 anos e me sentia o próprio homem da casa. Principalmente porque meu pai estava cada vez mais ausente, perdido entre os bares da região. Aqueles R$ 350 pareciam uma fortuna. Comprei um presente para minha mãe. Um conjunto de panos de prato que ela tinha admirado numa loja do centro. E guardei o resto para ajudar nas despesas. Mas a vida tem dessas ironias. Foi justamente meu trabalho honesto que me colocou no caminho que quase me levou à morte. No banco onde fazia depósitos para a empresa, conheci o Wagner, um cara que trabalhava como segurança. Alto, forte, sempre bem vestido, ele era tudo que eu queria ser. Moleque, com sua disposição, você tá perdendo tempo nesse trampo de boy. Vem trabalhar com a gente na segurança particular, o retorno é outro. Na época não percebi que segurança particular era apenas um nome bonito para atividades nem sempre legais. Wagner trabalhava para empresários que precisavam de proteção especial, se é que você me entende. E assim, aos 18 anos, larguei meu emprego de office boy para entrar nesse mundo que me parecia tão sedutor. Minha mãe chorou quando contei que tinha pedido demissão. Filho, não faz isso. Seu pai já me dá desgosto demais. Mas eu estava cego pela possibilidade de ganhar em uma semana o que antes ganhava no mês. Comprei meu primeiro carro, um Gol quadrado, e achava que estava conquistando o mundo. O trabalho começou tranquilo. Fazer segurança em festas, acompanhar empresários em reuniões, aquele tipo de coisa. Mas como tudo que parece fácil demais, logo veio o outro lado da moeda. Wagner começou a me envolver em trabalhos mais pesados. Primeiro, eram apenas cobranças. Depois, vieram as ameaças. E antes que eu percebesse, estava completamente envolvido com gente perigosa. Ricardo, você tem talento para isso, diziam. E eu, tolo, acreditava que aquilo era um elogio. O dinheiro entrava fácil, mas junto com ele veio uma mudança que eu demorei para perceber. Comecei a me afastar da família, das minhas raízes. As visitas de domingo à casa da minha mãe ficaram cada vez mais raras. O cheiro do feijão dela, que antes era meu favorito, foi substituído pelo aroma de restaurantes caros. Conheci a Patrícia numa dessas baladas de luxo que comecei a frequentar. Linda, inteligente, estudante de direito.
Ela não sabia exatamente o que eu fazia e eu me esforçava para manter essa parte da minha vida em segredo. Nos apaixonamos, começamos a namorar e pela primeira vez pensei que talvez devesse mudar de vida. Mas você sabe como é, né? Quando você está no fundo do poço, sempre acha que consegue cavar mais um pouco. O turning point da minha vida começou numa terça-feira aparentemente normal. Wagner me ligou, dizendo que tinha um trabalho especial, desses que podiam mudar nossa vida. É só uma cobrança mais pesada, Ricardo. O cara tá devendo uma grana preta pro chefe. Eu já devia ter percebido que algo estava errado pelo tom da voz dele, mas a ganância falou mais alto. Naquela manhã, fiz minha rotina normal. Tomei café com Patrícia no apartamento que tínhamos acabado de alugar em Moema, dei um beijo nela e prometi que voltaria para o jantar. Vou fazer aquela lasanha que você ama, ela disse sorrindo. Se eu soubesse que aquele sorriso seria a última coisa que veria dela naquele dia. O trabalho era na Zona Sul, numa dessas empresas de fachada que todo mundo sabe que existe, mas finge que não vê. Wagner estava diferente, mais tenso que o normal. Quando chegamos, percebi que tinha mais gente envolvida do que o normal. É só precaução, ele disse, mas meu sexto sentido gritava que havia algo errado. Entramos no escritório como se fôssemos clientes normais. O segurança da porta já nos conhecia de outras visitas. O plano era simples: entrar, fazer a cobrança, mostrar que estávamos falando sério e sair. Mas desde quando as coisas são simples nessa vida? O empresário que procurávamos estava lá, sentado atrás de sua mesa de mogno, como se nos esperasse. Carlos Eduardo era seu nome, me lembro até hoje. Um homem de seus 50 anos, cabelos grisalhos bem aparados e um terno que provavelmente custava mais que meu carro. Seus olhos, porém, não demonstravam medo como normalmente acontecia nessas situações. Senhores, estava esperando por vocês, ele disse, com uma calma que me deu arrepios. Foi quando percebi que tinha algo muito errado. Antes que pudéssemos reagir, 3 homens saíram de uma sala lateral. Eram policiais à paisana, como descobri depois. O que aconteceu nos próximos minutos ainda é um borrão na minha memória. Tiros foram disparados, gritos ecoaram pelo escritório. Vi Wagner caindo, atingido na perna. Tentei correr, mas senti algo quente atingindo meu peito. 1, 2, 3 vezes. A dor era diferente de tudo que já tinha sentido. Não era aguda como imaginava que seria. Era um calor que se espalhava enquanto um frio tomava conta do resto do corpo. Caí no chão do escritório, o carpete bege aos poucos se tingindo de vermelho com meu sangue. Pensei na minha mãe, em como ela tinha razão. Pensei em Patrícia esperando com a lasanha. Pensei em todas as escolhas erradas que me levaram até ali. E pela primeira vez em muito tempo, fiz algo que não fazia desde criança. Orei. Não foi uma oração elaborada. Na verdade, foram apenas algumas palavras entrecortadas pela dificuldade de respirar. Deus me ajuda, me dá uma chance. E então, tudo ficou escuro. Os paramédicos depois me contaram que fiquei tecnicamente morto por 4 minutos. 4 minutos em que meu coração parou de bater, em que deixei de respirar. 4 minutos que mudaram completamente minha perspectiva sobre a vida, a morte e principalmente sobre Deus. Acordei 3 dias depois na UTI do Hospital das Clínicas. A primeira pessoa que vi foi minha mãe. Seus olhos inchados de tanto chorar, suas mãos calejadas segurando o terço com força. Ao seu lado, Patrícia parecia não ter dormido por dias. E ali, naquela cama de hospital, com tubos e fios por todos os lados, tive certeza de que Deus tinha me dado uma segunda chance. Os médicos não conseguiam explicar como sobrevivi. 3 tiros no peito, um deles a menos de 2 centímetros do coração. É um milagre, eles diziam, e pela primeira vez na vida, comecei a acreditar em milagres. A recuperação física foi apenas o começo da minha transformação. Enquanto estava no hospital, recebi a visita de um capelão, Pastor Jorge, que se tornaria fundamental na minha jornada espiritual. Ele não me julgou, não me condenou, apenas me ouviu e compartilhou palavras que pareciam vir diretamente de Deus para mim.
As investigações policiais revelaram toda a extensão do esquema em que estava envolvido. Wagner não sobreviveu aos ferimentos. Outros comparsas foram presos. E eu tinha duas escolhas: continuar no mesmo caminho ou aceitar a segunda chance que Deus tinha me dado. A decisão não foi fácil. Colaborei com a polícia, o que significava que teria que entrar para o programa de proteção à testemunha. Significava deixar tudo para trás: o apartamento, o carro, a vida que tinha construído. Mas principalmente significava uma oportunidade de recomeçar. Patrícia ficou ao meu lado durante todo o processo. Você não é suas escolhas erradas, ela dizia. Você é o que decide fazer a partir de agora. Sua força e amor foram fundamentais para minha recuperação, tanto física quanto espiritual. Minha mãe, com sua fé inabalável, nunca deixou de acreditar em mim. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando as dores eram quase insuportáveis e o medo do futuro me consumia, ela estava lá, segurando minha mão e orando. Foi através dela que comecei a entender o verdadeiro significado do amor incondicional. Os meses seguintes foram de intensa reflexão. Cada cicatriz no meu peito era um lembrete constante do milagre que tinha vivido. Comecei a frequentar a igreja com minha mãe, não mais por obrigação como na infância, mas por uma genuína vontade de entender mais sobre esse Deus que tinha me dado uma segunda chance. Pastor Jorge se tornou um mentor e amigo. Foi ele quem me ajudou a entender que Deus não estava me punindo naquele dia no escritório. Ele estava me salvando. Salvando não apenas minha vida física, mas principalmente minha alma. Meu pai, surpreendentemente, foi quem teve a reação mais inesperada. Depois do meu acidente, como ele chamava, largou a bebida. Filho, se Deus te deu uma segunda chance, tá na hora de eu também pedir a minha, ele disse, com lágrimas nos olhos, algo que eu nunca tinha visto antes. A vida começou a tomar um novo rumo. Com a ajuda do programa de proteção à testemunha, mudamos de cidade. Patrícia conseguiu transferência para uma universidade no interior, onde completou seu curso de direito. Eu, pela primeira vez na vida, comecei a pensar seriamente no meu futuro. Voltei a estudar. Primeiro, terminei o ensino médio que tinha abandonado. Depois, incentivado por Patrícia e pelo pastor Jorge, comecei um curso técnico em administração. Não era mais o dinheiro fácil de antes, mas cada centavo ganho honestamente tinha um sabor diferente. As cicatrizes no peito se tornaram um testemunho vivo da graça de Deus. Cada vez que olhava no espelho, lembrava dos 4 minutos em que estive morto. Não tenho lembranças desse período. Não vi luz no fim do túnel, nem nada do tipo. Mas tenho certeza absoluta que foi naqueles 4 minutos que Deus mudou completamente o rumo da minha história. A transformação não foi apenas espiritual. Meu relacionamento com Patrícia se fortaleceu, baseado agora em verdade e transparência. Nos casamos em uma cerimônia simples, mas significativa, 1 ano após o incidente. Pastor Jorge celebrou a cerimônia e ver meus pais juntos, sóbrios e felizes, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. O processo de perdão também foi fundamental. Perdoar a mim mesmo talvez tenha sido o mais difícil. Aceitar que, apesar de todos os erros, Deus ainda me amava e tinha um propósito para minha vida. Perdoar Wagner também não foi fácil, mas entendi que o perdão era mais para minha libertação do que para ele. Hoje, olhando para trás, vejo como cada detalhe se encaixa perfeitamente no plano de Deus. As dificuldades da infância, as tentações da adolescência, até mesmo os anos no crime, tudo isso me moldou para o propósito que Ele tinha para mim. Não que Deus aprovasse minhas escolhas erradas, mas Ele usou até mesmo elas para me trazer até aqui. Esta é apenas a primeira parte da minha história, o antes de uma transformação que continua até hoje. 3 tiros no peito poderiam ter sido o fim, mas Deus transformou em um novo começo. E esse novo começo? Bem, isso é uma história que merece ser contada em detalhes. O bip constante do monitor cardíaco marcava o ritmo dos meus dias na UTI. Era como se cada som lembrasse que eu estava vivo por um fio, literalmente. O cheiro de hospital impregnava tudo.
As paredes brancas, os lençóis ásperos, até mesmo minha própria pele parecia ter absorvido aquele odor característico de medicamentos e antissépticos. 3 buracos no peito. 3 lembretes permanentes das minhas escolhas erradas. O médico responsável, Dr. Marcos, não cansava de repetir que era um milagre eu estar vivo. Em 25 anos de profissão, nunca vi nada igual, ele dizia, enquanto examinava os pontos da cirurgia. Mas estar vivo não significava estar bem. O fundo do poço tem muitas camadas, e eu estava prestes a descobrir todas elas. As noites eram as piores. No silêncio da UTI, interrompido apenas pelos aparelhos e pelos gemidos ocasionais de outros pacientes, os pensamentos me consumiam. Revivia cada segundo daquela manhã no escritório. O olhar calmo de Carlos Eduardo, o som dos tiros, o calor do sangue se espalhando pela minha camisa. E Wagner. O rosto dele no momento em que caiu ainda me assombrava. Foi numa dessas noites que tive a primeira crise de pânico. O ar parecia sumir dos meus pulmões, mesmo com todo o suporte de oxigênio. O monitor cardíaco disparou, e em segundos a equipe médica estava ao meu redor. Respira devagar, Ricardo. A enfermeira Marina orientava, segurando minha mão. Mas como respirar quando o peso de todas as suas escolhas erradas parece esmagar seu peito? Patrícia tentava ser forte, mas eu via o medo em seus olhos cada vez que entrava no quarto. Ela tinha emagrecido, as olheiras profundas denunciavam as noites mal dormidas. Vamos superar isso juntos, ela dizia. Mas eu começava a me perguntar se ela realmente merecia carregar esse fardo. A polícia não demorou a aparecer. O delegado Souza, um homem de meia idade com olhos cansados de quem já viu demais nessa vida, foi direto ao ponto. Você tem 2 opções, Ricardo. Ou colabora e entra para o programa de proteção, ou vai responder por todos os crimes assim que sair daqui. E acredite, a lista não é pequena. Foi nesse momento que a dimensão real da situação começou a me atingir. Não era apenas sobre os 3 tiros. Era sobre anos de atividades ilegais, sobre todas as cobranças que fiz, sobre cada ameaça, cada momento em que fechei os olhos para o que estava errado porque o dinheiro era bom. Minha mãe, com seu jeito silencioso de sofrer, passava horas sentada ao lado da minha cama rezando. O terço deslizava entre seus dedos enquanto seus lábios murmuravam orações. Uma tarde peguei-a chorando escondido no corredor. Não chora, mãe. Tentei consolá-la quando ela voltou. A senhora sempre disse que eu era especial, lembra? Ela segurou minha mão com força. Você é especial, filho. Só escolheu o caminho errado para provar isso. As dores físicas eram intensas, mas nada se comparava à dor da culpa que começava a me corroer. Cada visita do pastor Jorge trazia uma nova camada de consciência. Ele não pregava, não jogava versículos da Bíblia na minha cara. Apenas conversava, ouvia e às vezes fazia perguntas que me mantinham acordado por noites. Ricardo, você já se perguntou por que Deus te manteve vivo? Ele questionou numa tarde particularmente difícil. Eu estava irritado com a dor, com a situação, com tudo. Para me punir, só pode ser, respondi amargo. Ele sorriu daquele jeito sereno que só homens de verdadeira fé conseguem. Ou talvez para te dar a chance de descobrir quem você realmente é. A fisioterapia começou assim que os médicos acharam seguro. Cada movimento era uma tortura. O que antes era simples, como levantar um braço ou sentar na cama, agora parecia uma missão impossível. Sofia, a fisioterapeuta, tinha a paciência de uma santa. O corpo cura no tempo dele, ela repetia, enquanto eu xingava de dor. Foi durante uma dessas sessões que recebi a notícia. Wagner não tinha resistido aos ferimentos. Morreu na mesa de cirurgia, sem chance de se despedir, sem chance de se arrepender. A notícia me atingiu como um 4º tiro. Ele podia ser muitas coisas, ter me levado para o caminho errado, mas foi também o cara que me estendeu a mão quando eu era apenas um moleque perdido. O luto por Wagner misturava-se com o medo crescente. Se ele estava morto, quem seria o próximo? Os chefes não costumavam perdoar falhas, muito menos traição. Cada barulho no corredor me fazia tremer. Cada pessoa desconhecida que passava pela porta do quarto podia ser uma ameaça.
O delegado Souza percebeu meu estado e aumentou a segurança. Passou a ter sempre um policial na porta do quarto. Mas como se proteger de seus próprios demônios? As noites de insônia se multiplicavam. Quando conseguia dormir, pesadelos me acordavam gritando. Via Wagner sangrando, ouvia os tiros, sentia o calor das balas atravessando meu peito repetidamente. Patrícia tentava me distrair falando sobre planos futuros, sobre a faculdade, sobre a vida que poderíamos ter juntos. Mas como pensar em futuro quando seu presente está despedaçado? Comecei a me afastar dela emocionalmente. Vai viver sua vida, disse numa tarde. Você é jovem, bonita, inteligente. Não merece ficar presa a um cara destruído. Ela chorou, gritou, me chamou de covarde. Não é você quem decide o que eu mereço ou não, disse entre lágrimas. Mas eu estava determinado a afastar todos que amava. Era mais fácil assim, menos doloroso do que ver o sofrimento nos olhos deles. Meu pai apareceu sóbrio pela primeira vez em anos. O choque de me ver naquela situação parecia ter provocado algum tipo de despertar nele. Filho, eu falhei com você, Yev disse, sua voz embargada. Devia ter sido um exemplo melhor. Ver meu pai, sempre tão durão, chorando ao lado da minha cama, foi um dos momentos mais difíceis da minha recuperação. A depressão veio silenciosa, como uma sombra que vai crescendo até engolir toda a luz. Os médicos notaram, claro. Antidepressivos foram adicionados à já extensa lista de medicamentos. Mas como tratar uma alma quebrada com remédios? O pastor Jorge continuava suas visitas regulares. Numa tarde, trouxe uma Bíblia. Não vou te pedir para ler, disse, colocando-a na mesa ao lado da cama. Só quero que saiba que quando estiver pronto, as respostas que procura podem estar aqui. Olhei para o livro como se fosse uma bomba prestes a explodir. As investigações continuavam. O delegado Souza aparecia regularmente para colher mais informações. Cada depoimento era como reviver todo o pesadelo. Nomes, datas, lugares. Cada informação que eu fornecia era mais um prego no caixão da minha antiga vida. A equipe médica começou a falar em alta da UTI. Fisicamente, estava me recuperando bem, considerando a gravidade dos ferimentos. Mas para onde ir? O apartamento em Moema não era mais uma opção. Voltar para a casa dos meus pais seria colocá-los em risco. Foi quando o programa de proteção à testemunha entrou em ação de verdade. Uma equipe especializada começou a preparar minha transferência para um local seguro. Nova cidade, nova identidade, nova vida. A perspectiva deveria ser animadora, mas só conseguia sentir medo. Patrícia se recusava a desistir de nós, mesmo quando eu tinha desistido. Se você vai recomeçar, vamos recomeçar juntos, insistia. Tentei argumentar que seria perigoso, que ela estaria jogando fora seu futuro, sua carreira. Meu futuro é ao seu lado, foi sua resposta simples. As dívidas começaram a chegar. Contas do hospital, honorários advocatícios, sem falar nas dívidas antigas que começavam a vir à tona. O dinheiro sujo que tinha guardado foi confiscado pela polícia. Pela primeira vez na vida adulta, estava completamente quebrado. Uma tarde, sozinho no quarto, já tinha sido transferido para a enfermaria, peguei a Bíblia que o pastor Jorge tinha deixado. Abri numa página aleatória e meus olhos caíram sobre um versículo. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Chorei como criança. A decisão de colaborar com a justiça trouxe consequências que eu não esperava. Alguns antigos amigos conseguiram fazer contato, ameaças veladas chegavam por diferentes canais. Você sabe o que acontece com o X9, dizia uma mensagem que conseguiu chegar até mim. O medo passou a ser meu companheiro constante. Medo por mim, pelos meus pais, por Patrícia. O delegado Souza garantia que estávamos protegidos, mas como confiar quando você passou anos do outro lado da lei? A fisioterapia continuava, cada dia um pouco mais intensa. Sofia não deixava eu me entregar ao desânimo. Cada movimento é uma vitória, dizia. Comecei a ver aquelas sessões como uma metáfora da minha vida. Doloridas, difíceis, mas necessárias para a recuperação. Foi durante uma dessas sessões que tive um colapso emocional. A dor física se misturou com toda a dor da alma e simplesmente desabei.
Chorei, gritei, xinguei Deus, o mundo, a mim mesmo. Sofia apenas me abraçou e deixou que a tempestade passasse. O pastor Jorge apareceu naquela tarde, como se soubesse que eu precisava dele. Às vezes precisamos tocar o fundo do poço para olhar para cima, disse. Você não está sozinho nessa escuridão, Ricardo. Deus está com você, mesmo quando você duvida dele. Minha mãe, em sua sabedoria simples, começou a trazer pequenos cadernos para eu escrever. Bota para fora, filho. Às vezes a gente precisa ver os pensamentos no papel para entender eles direto. Comecei a escrever. Primeiro apenas palavras soltas, depois páginas e páginas de desabafo. As cicatrizes começavam a se formar, não apenas no peito, mas na alma. Cada olhada no espelho era um lembrete do que tinha acontecido. Os médicos diziam que com o tempo ficariam menos visíveis, mas eu sabia que carregaria aquelas marcas para sempre. O delegado Souza apareceu com novidades sobre o caso. Carlos Eduardo, o empresário do escritório, tinha conexões muito mais profundas com o crime organizado do que imaginávamos. Meu depoimento estava ajudando a desmontar uma rede de lavagem de dinheiro que operava há anos. Você está fazendo a coisa certa, Souza tentava me animar. Mas o que é certo quando tudo em sua vida parece errado? Quando cada escolha parece te levar mais fundo no buraco que você mesmo cavou? Patrícia começou a faltar algumas aulas na faculdade para ficar comigo. Isso me corroía por dentro. Ela estava no último ano, tão perto de realizar seu sonho de se formar. E ali estava eu, atrapalhando mais uma vez. Uma noite particularmente difícil, tive uma conversa sincera com Deus. Não foi uma oração bonita, nem cheia de palavras rebuscadas. Foi um desabafo bruto, cheio de raiva e dor. Por que não me deixou morrer naquele dia? Seria mais fácil para todo mundo. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Mas algo mudou dentro de mim naquela noite. Talvez tenha sido o simples fato de finalmente ser honesto, com Deus e comigo mesmo. A equipe do programa de proteção à testemunha começou a preparar nossa saída do hospital. Nova cidade, novos documentos, nova história de vida. A realidade da situação começou a pesar ainda mais. Não seria apenas uma mudança de endereço, seria uma mudança completa de identidade. Meu pai, que continuava sóbrio, começou a frequentar as reuniões do AA. Se você pode mudar, filho, eu também posso, disse. Era estranho ver meu pai assim, vulnerável, tentando. Por anos tinha guardado tanta raiva dele, e agora, vendo seu esforço, algo começava a mudar. As dores físicas começavam a diminuir, mas as emocionais pareciam aumentar. Cada dia trazia uma nova realização do estrago que tinha feito em minha vida e na vida dos outros. A lista de pessoas que tinha machucado, ameaçado, prejudicado parecia não ter fim. O pastor Jorge sugeriu que eu começasse a fazer uma lista de arrependimentos. Não para me torturar, mas para começar a trabalhar o perdão dos outros e de mim mesmo. Deus já te perdoou no momento em que você pediu ajuda naquele escritório, ele disse. Agora você precisa aprender a se perdoar. A notícia da morte de Wagner foi divulgada nos jornais. Seu funeral foi discreto, pouquíssimas pessoas compareceram. Não pude ir, claro, mas isso não impediu que o luto me consumisse. Por mais errado que ele estivesse, tinha sido como o irmão mais velho por anos. Patrícia encontrou uma forma de transferir sua faculdade para a cidade onde iríamos morar. Não vou desistir de nós, ela repetia, toda vez que eu tentava convencê-la do contrário. Sua determinação era tanto um conforto quanto um peso. Os pesadelos continuavam, mas começavam a mudar. Às vezes, em meio ao caos dos tiros e do sangue, surgiam imagens de luz, de esperança. Numa dessas noites, sonhei com minha avó Sebastiana, já falecida. Ela sorria e dizia, Deus não desperdiça nada, nem mesmo nossos erros. A fisioterapia começava a mostrar resultados mais significativos. Conseguia me movimentar melhor. A dor, embora ainda presente, estava mais controlada. Sofia comemorava cada pequena vitória como se fosse um milagre. E talvez fosse. O delegado Souza aparecia com frequência, sempre com novidades sobre o caso. Cada nova informação era como revolver uma ferida que mal tinha começado a cicatrizar.
Precisamos do seu depoimento mais uma vez, ele dizia, e lá estava eu, revivendo cada detalhe sórdido da minha antiga vida. Uma tarde, ele trouxe fotos, imagens de pessoas que tinham sido prejudicadas pelos esquemas em que eu estava envolvido. Famílias destruídas, negócios arruinados, vidas despedaçadas. Não é para te torturar, ele explicou, mas para você entender a importância do que está fazendo agora. As fotos me perseguiram por dias. Rostos desconhecidos que carregavam as marcas da minha participação em seus sofrimentos. Comecei a ter pesadelos com eles também. Acordava suando frio, o coração disparado, as cicatrizes latejando como se quisessem me lembrar de cada erro. A equipe médica começou a falar em alta hospitalar. Doutor, Marcos estava satisfeito com minha recuperação física, mas preocupado com meu estado emocional. As feridas do corpo estão cicatrizando bem, ele disse, mas as outras precisam de mais tempo. O programa de proteção à testemunha intensificou os preparativos. Uma assistente social, Dona Clara, começou a me visitar regularmente. Ela explicava os procedimentos, as regras, as mudanças que viriam. Sua vida como você conhece acabou, Ricardo. Precisamos construir uma nova. A ideia de uma nova identidade era assustadora. Novo nome, nova história, novos documentos. Era como morrer sem morrer. Abandonar não apenas quem eu era, mas também quem eu tinha sido. Como se apaga uma vida inteira? Perguntei a Dona Clara. Não se apaga, ela respondeu. Se transforma. Patrícia enfrentava sua própria batalha. A família dela não entendia sua decisão de me acompanhar. Você vai jogar sua vida fora por causa dele? Ouvi sua mãe gritando no corredor um dia. O peso da culpa por arrastar mais uma pessoa para o fundo do poço comigo era quase insuportável. Minha mãe continuava sua vigília silenciosa, mas percebi que algo tinha mudado. Suas orações agora vinham acompanhadas de conversas sobre o futuro, sobre possibilidades, sobre recomeços. Deus não te salvou à toa, filho, ela dizia. Ele tem um propósito. O pastor Jorge começou a me preparar para a mudança de uma maneira diferente. Não falava apenas de aspectos práticos, mas de transformação interior. Às vezes Deus permite que percamos tudo para encontrarmos o que realmente importa, ele dizia. Uma noite, quando a insônia era particularmente cruel, peguei os cadernos que minha mãe tinha me dado e comecei a fazer um balanço da minha vida. Cada página virada era um novo confronto com meus erros, minhas escolhas, minhas perdas. Chorei até não ter mais lágrimas. A fisioterapeuta Sofia notou meu estado no dia seguinte. Durante a sessão, compartilhou algo que nunca esqueci. Sabe, Ricardo, músculos atrofiados doem quando começam a se fortalecer novamente. O mesmo acontece com a alma. O medo começou a tomar formas diferentes. Não era mais apenas o medo físico de ser encontrado e morto, mas o medo existencial. Quem eu seria depois de tudo isso? Como se reconstrói uma vida dos escombros? Meu pai, em uma de suas visitas sóbrias, trouxe uma foto antiga. Era eu aos 10 anos, sorrindo, segurando uma bola de futebol. Lembra desse moleque? Ele perguntou. Ele ainda está aí dentro, filho. Só precisa encontrar o caminho de volta. As dívidas continuavam se acumulando. O advogado designado para meu caso, Dr. Roberto, tentava negociar acordos, mas o buraco parecia não ter fundo. Uma dívida de cada vez, ele aconselhava. Primeiro precisamos garantir sua vida, depois cuidamos do resto. Patrícia começou a trazer livros da faculdade para me distrair. Direito não era exatamente minha praia, mas me pegava fascinado com as discussões sobre justiça, ética, recuperação. Viu só? Ela sorria. Nunca é tarde para aprender algo novo. O delegado Souza apareceu com uma notícia que me gelou a espinha. Tinham encontrado um corpo. Era de um dos rapazes que trabalhava com a gente. Executado. A mensagem era clara. Traidores não eram tolerados. O pânico voltou com força total. As crises de ansiedade se intensificaram. Os médicos cogitaram adiar a alta, mas o programa de proteção insistia que quanto antes eu saísse do hospital, mais seguro seria. Foi nesse período que comecei a realmente ler a Bíblia que o pastor Jorge tinha deixado. Não de forma sistemática, mas aleatória, abrindo em qualquer página quando a angústia apertava.
Era estranho como sempre encontrava algo que parecia falar diretamente com minha situação. Dona Clara intensificou as preparações. Começamos a construir minha nova história de vida. Cada detalhe precisava ser memorizado, cada data, cada nome. Era exaustivo e assustador perceber como uma vida podia ser fabricada assim no papel. A adaptação aos novos medicamentos não estava sendo fácil. Os antidepressivos me deixavam sonolento, os ansiolíticos embotavam meus pensamentos. Mas os médicos insistiam que era necessário, pelo menos por enquanto. Sofia começou a me preparar para a fisioterapia que continuaria na nova cidade. Vai ser diferente, ela explicou. Novo fisioterapeuta, nova rotina. Mas não desista, promete? Fiz a promessa, mesmo sem saber se conseguiria cumprir. O pastor Jorge trouxe uma notícia que me pegou de surpresa. A igreja estava organizando uma rede de apoio na cidade para onde eu iria. Pessoas dispostas a ajudar, sem fazer perguntas, sem julgar. A família de Deus é maior do que você imagina, ele disse. Minha mãe começou a me ensinar a cozinhar. Parecia algo tão fora de contexto, tão normal em meio ao caos. Você vai precisar se virar sozinho, ela dizia, enquanto me mostrava como fazer arroz. Aqueles momentos na cozinha improvisada do hospital se tornaram um estranho refúgio. Patrícia finalmente conseguiu a transferência da faculdade. Mas junto com a notícia veio a realidade. Teríamos que nos casar antes da mudança. O programa de proteção só poderia incluí-la como minha esposa. Era mais uma decisão pesada, mais uma responsabilidade. As noites se arrastavam. Mesmo com os remédios, o sono não vinha fácil. Comecei a escrever cartas que nunca seriam enviadas. Para Wagner, para as pessoas que tinha prejudicado, para meu eu do passado. Era uma forma de tentar processar tudo o que estava acontecendo. O delegado Souza apareceu com mais uma bomba. Tinham encontrado evidências de que o esquema era ainda maior do que imaginávamos. Políticos envolvidos, empresários poderosos. Você está sentado em cima de uma mina de ouro de informações, ele disse. A pressão só aumentava. Foi numa dessas noites insones que tive uma espécie de epifania. Estava relendo minhas anotações nos cadernos quando percebi um padrão. Cada momento de dor tinha trazido algum tipo de aprendizado. Cada perda tinha aberto espaço para algo novo. O pastor Jorge chamou isso de processo de refinamento. Sabe como se faz ouro puro? Ele perguntou. Com fogo, muito fogo, o calor separa o precioso do descartável. Pela primeira vez comecei a ver meu sofrimento de uma perspectiva diferente. A data da alta se aproximava, e com ela o medo crescia. Não era mais apenas o medo físico, mas o medo do desconhecido, do recomeço, de não ser capaz de sustentar uma nova vida. Foi nesse momento que Patrícia me surpreendeu mais uma vez. Ela tinha feito um planejamento detalhado de como seria nossa vida na nova cidade. Orçamento, rotina, estudos. Viu só, não estamos pulando no escuro, temos um plano. Meu pai, agora com quase 2 meses sóbrio, teve uma conversa franca comigo. Filho, eu fugi dos meus problemas me escondendo na bebida. Você tentou resolver os seus com dinheiro fácil. Nenhum dos 2 caminhos deu certo. Talvez seja a hora de tentar o caminho de Deus. As últimas semanas no hospital foram um turbilhão de emoções. Despedidas disfarçadas. Não podíamos deixar claro que estávamos partindo. Últimos preparativos, medos e esperanças se misturando. O momento mais difícil foi quando minha mãe trouxe uma mala com algumas roupas. Escolhi pensando no clima mais frio, ela disse, e nós 2 fingimos que ela não estava chorando. Como dizer adeus para quem te deu a vida, sabendo que pode nunca mais ver essa pessoa? O último dia no hospital chegou como uma sentença. Dr. Marcos fez uma última avaliação, checou as cicatrizes, prescreveu os medicamentos que precisaria continuar tomando. Fisicamente você está pronto, disse. O resto, bem, o resto é com você. A equipe do programa de proteção chegou antes do amanhecer. Dona Clara liderava o grupo, carregando uma pasta cheia de documentos. A partir de agora você é Daniel Oliveira, anunciou, me entregando uma nova identidade, um novo CPF, uma nova história.
O nome escolhido não era por acaso, Daniel, como o profeta que sobreviveu à cova dos leões. Às vezes Deus tem um senso de humor interessante, comentou o pastor Jorge em sua última visita. Ele tinha vindo me trazer uma nova Bíblia, já que a antiga tinha meu nome real escrito na primeira página. A despedida dos meus pais foi feita em etapas, para não levantar suspeitas. Minha mãe veio primeiro, trazendo um terço abençoado. Não é para você virar beato, ela disse, tentando sorrir entre as lágrimas. É só para você lembrar que tem alguém orando por você todos os dias. Meu pai veio depois, sóbrio, carregando o envelope. Dentro havia algumas fotos antigas e uma carta que ele tinha escrito. Não abre agora, pediu. Guarda para quando a saudade apertar. Foi a primeira vez que nos abraçamos de verdade em anos. Sofia, a fisioterapeuta, fez questão de fazer a última sessão. Durante o exercício, ela falou algo que ficou gravado na minha mente. O corpo tem memória, Ricardo, quer dizer Daniel. Ele vai se lembrar de quem você foi, mas também vai aprender quem você quer ser. A saída do hospital foi planejada como uma operação militar. 3 carros idênticos saíram ao mesmo tempo, em direções diferentes. Eu e Patrícia estávamos em um deles, mas nem nós sabíamos em qual. Era o início da nossa vida na clandestinidade. Durante a viagem, que durou horas, tive tempo para pensar em tudo que estava deixando para trás. O apartamento em Moema, os móveis escolhidos com tanto cuidado, as roupas de marca, o carro do ano. Tudo isso agora parecia tão vazio, tão sem sentido. Patrícia segurava minha mão enquanto o carro cortava a noite. Ela também tinha sua própria lista de perdas, o emprego que amava, os amigos da faculdade, a proximidade com a família. Tudo sacrificado por amor a um homem quebrado. O peso da culpa era esmagador. Cada quilômetro percorrido era um lembrete de quantas vidas eu tinha afetado com minhas escolhas. A lista parecia infinita. As famílias que tinha ameaçado, os negócios que tinha destruído, as pessoas que tinha machucado. Numa parada para abastecer, tive outro ataque de pânico. O medo de ser reconhecido, de colocar todos em perigo, de não ser capaz de sustentar essa nova vida. Patrícia me abraçou ali mesmo, no banheiro do posto de gasolina, enquanto eu tremia e suava frio. Os remédios me deixavam sonolento, mas o sono não vinha. Cada farol alto que aparecia no retrovisor podia ser uma ameaça. Cada carro que permanecia muito tempo atrás do nosso podia ser alguém nos seguindo. Foi durante essa viagem que comecei a realmente entender o significado de fundo do poço. Não era apenas perder tudo, era perceber que tudo que você construiu era baseado em mentiras, que cada tijolo da sua vida estava assentado sobre areia movediça. Dona Clara, que viajava no banco da frente, ocasionalmente olhava para trás para checar como estávamos. Ela tinha anos de experiência em relocação de testemunhas, mas algo no nosso caso a tocava particularmente. Vocês são jovens, ela dizia. Tem uma vida inteira pela frente para reconstruir. A cidade que seria nosso novo lar ficava em outro estado. Um lugar pequeno o suficiente para passarmos despercebidos, grande o suficiente para recomeçarmos. O programa tinha conseguido um apartamento modesto e um emprego básico para mim numa loja de materiais de construção. Patrícia conseguiu uma vaga no escritório de advocacia local para estagiar enquanto terminava a faculdade. Era um cargo muito abaixo de suas qualificações, mas ela não reclamou nem por um segundo. É temporário, dizia, sempre otimista. Nas últimas horas da viagem, peguei o envelope que meu pai tinha me dado. Dentro, além das fotos, havia uma carta que começava assim: Filho, passei anos fugindo dos meus problemas dentro de uma garrafa. Você escolheu fugir dos seus de outra forma. Agora é hora de enfrentarmos nossos demônios de frente. As palavras dele me atingiram como um soco no estômago. Era verdade. Toda a minha vida tinha sido uma fuga. Fuga da pobreza, fuga da mediocridade, fuga das responsabilidades. Agora estava literalmente fugindo, mas pela primeira vez, estava também enfrentando a verdade sobre mim mesmo. O amanhecer nos encontrou chegando à nova cidade. Era um lugar simples, com uma igreja matriz na praça central
e pessoas começando sua rotina diária. Para eles, éramos apenas mais um casal jovem se mudando, procurando uma vida melhor. Se eles soubessem, nossa nova casa era um apartamento pequeno num bairro residencial. Nada parecido com o luxo que eu tinha proporcionado a Patrícia antes, com dinheiro sujo. Um colchão no chão, algumas panelas básicas, um sofá usado. Era tudo que tínhamos agora. Foi ali, sentado naquele sofá gasto, olhando para as paredes vazias do nosso novo lar, que a realidade finalmente me atingiu com toda a força. Não era apenas uma mudança de cidade ou de nome. Era uma mudança de vida, de identidade, de essência. As cicatrizes no peito começaram a doer, como se quisessem participar daquele momento de realização. 3 marcas que carregaria para sempre, lembretes físicos do preço que se paga por escolhas erradas. Patrícia começou a desfazer a pequena mala que tínhamos podido trazer. Entre as poucas peças de roupa, encontrou o terço que minha mãe tinha me dado. Sem dizer nada, o pendurou na cabeceira da nossa cama improvisada. Naquela primeira noite, deitados no colchão no chão, abraçados como se o mundo lá fora pudesse nos engolir a qualquer momento, choramos juntos. Choramos por tudo que tínhamos perdido, por tudo que tínhamos deixado para trás, por tudo que ainda teríamos que enfrentar. Era o fundo do poço? Talvez. Mas pela primeira vez, olhando para cima, conseguia ver um feixe de luz. Pequeno, distante, mas real. E foi ali, no nosso apartamento vazio, sendo embalado pelo choro de Patrícia e pelo peso das minhas próprias lágrimas, que fiz uma promessa silenciosa a Deus. Desta vez, eu faria diferente. Dizem que é na escuridão mais profunda que a menor luz brilha mais forte. No nosso pequeno apartamento vazio, naquela primeira semana na nova cidade, essa verdade começou a se revelar de formas inesperadas. O primeiro sinal veio através de Dona Zuleide, nossa vizinha do Trans 2. Uma senhora de seus 70 anos, cabelos brancos sempre bem arrumados, que apareceu na nossa porta numa manhã com um bolo de fubá ainda quente. Vizinho novo é assim mesmo, ela disse com um sorriso. Precisa de ajuda para se estabelecer. Não sabíamos na época, mas Dona Zuleide era uma das pessoas da rede de apoio que o pastor Jorge tinha mencionado. Uma anjinha, como ela mesma se definia, especialmente treinada para ajudar pessoas do programa de proteção a se adaptarem à nova vida. O cheiro daquele bolo de fubá encheu nosso apartamento vazio de algo que há muito não sentíamos: aconchego. Patrícia chorou enquanto comíamos, sentados no chão da cozinha. É igual ao que minha avó fazia, ela disse entre lágrimas. Pequenos momentos de normalidade se tornavam presentes preciosos. Foi Dona Zuleide quem primeiro nos convidou para ir à igreja. Não a matriz da cidade, grande e exposta demais, mas uma pequena congregação num bairro próximo. É um lugar discreto, ela garantiu, e o pastor Paulo tem um dom especial para cuidar de almas machucadas. Relutei no início. Minha experiência com a igreja se limitava às missas que minha mãe me arrastava quando criança e às visitas do pastor Jorge no hospital. Além disso, o medo de estar em público ainda era muito real. Mas Patrícia insistiu. Precisamos construir uma vida aqui, argumentou. Nossa primeira ida à igreja foi numa quarta-feira à noite. Escolhemos propositalmente um dia de culto menor, com menos pessoas. O templo era simples. Paredes brancas, bancos de madeira, um pequeno púlpito. Nada da ostentação que eu associava com religião. Sentamos no último banco, perto da porta, velho hábito de quem sempre precisa ter uma rota de fuga. O louvor já tinha começado, vozes se misturando em uma melodia que falava sobre renovação e esperança. Patrícia segurou minha mão quando percebeu que eu tremia. Pastor Paulo era diferente de qualquer líder religioso que eu já tinha conhecido. Um homem de meia idade, com um rosto marcado por rugas de expressão que denunciavam tanto sorrisos quanto preocupações. Sua mensagem naquela noite era sobre o filho pródigo. Às vezes, ele disse, precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Suas palavras atingiram meu coração como flechas certeiras. Ali, naquele banco de madeira,
Senti pela primeira vez que talvez, apenas talvez, Deus tivesse um plano maior para toda aquela dor. O fim do culto trouxe o momento que eu temia, a socialização. Algumas pessoas vieram nos cumprimentar, fazer as perguntas típicas de quem encontra rostos novos na igreja. Nossa história preparada. Um jovem casal do interior de São Paulo procurando uma vida mais tranquila, saiu mecanicamente dos nossos lábios. Mas foi depois que a maioria das pessoas já tinha ido embora, que aconteceu algo especial. Pastor Paulo se aproximou, sentou-se ao nosso lado e, sem fazer uma única pergunta sobre nosso passado, disse: "Seja bem-vindo de volta para casa, filho." Aquelas palavras simples quebraram algo dentro de mim. Ali, naquela igreja pequena e simples, comecei a chorar. Não o choro controlado de quem tem medo de se expor, mas o choro profundo de quem finalmente encontra um lugar seguro para desmoronar. Patrícia me abraçou enquanto eu soluçava, e Pastor Paulo simplesmente ficou ali em silêncio. Sua presença, um testemunho silencioso de que Deus estava no controle. Quando finalmente me acalmei, ele apenas disse: "Venham jantar lá em casa no domingo." O convite nos pegou de surpresa. Era mais do que um simples jantar. Era uma oferta de comunhão, de família, algo que tínhamos deixado para trás com nossa antiga vida. Aceitamos, meio receosos, meio esperançosos. A casa do pastor Paulo e sua esposa, Dona Beth, era tão acolhedora quanto eles. Uma residência simples, mas cheia de vida, com fotos de família nas paredes e um cheiro de comida caseira no ar. Pela primeira vez desde que chegamos à cidade, me senti verdadeiramente seguro. Durante o jantar, entre uma garfada e outra de frango com quiabo, especialidade de Dona Beth, a conversa fluiu naturalmente. Eles não fizeram perguntas sobre nosso passado, não tentaram nos converter ou doutrinar. Apenas compartilharam suas próprias histórias de lutas e vitórias. Foi Dona Beth quem primeiro tocou no assunto das cicatrizes. Não as físicas, que estavam escondidas sob minha camisa, mas as emocionais que eram evidentes em nossos olhos cansados. "Sabe", ela disse, "Deus é especialista em transformar cicatrizes em testemunhas." Aquela noite marcou o início de uma nova fase em nossa jornada. Começamos a frequentar a igreja regularmente, não por obrigação ou tradição, mas por uma necessidade genuína de estar naquele ambiente de paz e aceitação. Pastor Paulo se tornou mais que um líder espiritual, se tornou um mentor, um amigo. Nossas conversas após os cultos foram fundamentais para minha compreensão do que significava realmente ter um encontro com Deus. Um dia, ele me perguntou: "Daniel, usando meu novo nome, você já se perguntou por que Deus permitiu que você sobrevivesse àqueles tiros?" A pergunta me pegou de surpresa. Já tinha me feito essa pergunta 1000 vezes, mas sempre com amargura, nunca com real curiosidade. "Para me punir?", respondi, repetindo a resposta que tinha dado ao pastor Jorge no hospital. Pastor Paulo sorriu daquele jeito sereno que só homens de verdadeira fé conseguem. "Ou talvez para te mostrar que seu amor é a prova de balas." Aquela frase mudou algo em mim. Comecei a ver minhas cicatrizes de uma forma diferente. Não mais como marcas de vergonha ou lembretes de erro, mas como provas tangíveis da graça de Deus. 3 tiros no peito, 3 chances de morrer, 3 milagres de vida. Patrícia também encontrou seu lugar na igreja. Começou a participar do ministério de louvor, sua voz se juntando ao coro nas manhãs de domingo. Vê-la adorando, olhos fechados e rosto sereno, me fazia perceber quanto ela tinha crescido espiritualmente enquanto eu ainda lutava com meus demônios. Foi durante um desses momentos de louvor que tive minha primeira experiência real com o Espírito Santo. A música falava sobre rendição, sobre entregar tudo a Deus. De repente, senti como se um peso enorme estivesse sendo tirado dos meus ombros. Chorei ali mesmo, em pé, sem me importar com quem estava vendo. As pessoas da igreja se tornaram nossa nova família. Não sabiam nossa história verdadeira, claro, mas nos amavam mesmo assim. Pequenos gestos de carinho, um abraço aqui, uma palavra de encorajamento ali, foram reconstruindo nossa confiança na humanidade. Dona Zuleide, nossa anjinha do 302, se revelou uma verdadeira enviada de Deus.
Não apenas nos apresentou a igreja, mas também nos ensinou a viver com simplicidade e gratidão. Suas aulas improvisadas de culinária para Patrícia se tornaram momentos preciosos de normalidade. O trabalho na loja de materiais de construção, que inicialmente vi como uma humilhação, se tornou uma escola de humildade. Carregar sacos de cimento e atender clientes impacientes me ensinou mais sobre serviço e dignidade do que todos meus anos de sucesso anterior. Foi lá que conheci seu Joaquim, um senhor que sempre vinha comprar material para pequenos trabalhos de reforma. Um dia, ele me pegou olhando para minhas mãos calejadas. Mão calejada é sinal de trabalho honesto, filho. Ele disse, não tem vergonha nisso não. Patrícia também estava crescendo em sua nova realidade. O estágio no pequeno escritório de advocacia não era o que ela tinha sonhado, mas ela transformou aquilo em ministério. Começou a ajudar pessoas carentes com orientação jurídica após os cultos, usando seu conhecimento para servir. Nossa vida conjugal, que começou de forma tão abrupta devido às circunstâncias do programa de proteção, foi se transformando em algo genuíno e profundo. As noites não eram mais dominadas apenas pelo medo e pela insônia, mas também por conversas sinceras e orações compartilhadas. Foi numa dessas noites que Patrícia compartilhou algo que tinha guardado no coração. Sabe, ela disse, quando você levou aqueles tiros, eu fiz uma promessa a Deus. Disse que se Ele te salvasse, dedicaria minha vida a servi-lo ao seu lado. Suas palavras me fizeram chorar de gratidão. O pastor Paulo começou a me incentivar a participar mais ativamente da igreja. Primeiro foram pequenas tarefas, ajudar na organização dos cultos, participar da equipe de recepção. Cada pequena responsabilidade era um exercício de confiança em Deus e em mim mesmo. Foi durante um desses serviços que tive meu primeiro vislumbre do propósito de Deus. Um jovem chegou à igreja, claramente perturbado, com marcas de uso de drogas no corpo. Algo em seus olhos me lembrou de mim mesmo. E pela primeira vez, senti o desejo genuíno de ajudar. Comecei a participar do Ministério de Recuperação da igreja. Não podia compartilhar minha história real, mas podia compartilhar as verdades que estava aprendendo sobre arrependimento, perdão e recomeço. Era estranho. Eu que tinha sido parte do problema, agora estava tentando ser parte da solução. As cartas da minha mãe, que chegavam através de um sistema seguro estabelecido pelo programa de proteção, sempre traziam o terço bento e palavras de encorajamento. Continuo orando por você todos os dias, ela escrevia. Agora eu entendia o poder dessas orações. Meu pai também escrevia, suas cartas sempre terminando com continue firme no caminho de Deus. Ele estava completando 6 meses de sobriedade, frequentando tanto o AA quanto a igreja. Nosso relacionamento, mesmo à distância, estava sendo restaurado através da fé. O grande momento de transformação aconteceu durante um retiro da igreja. Era um evento simples, num sítio nos arredores da cidade. Pastor Paulo tinha insistido para que fôssemos, garantindo que seria seguro. Ainda hesitante, aceitei após confirmar com Dona Clara, do programa de proteção. O tema do retiro era Encontro com Deus. Durante 3 dias, mergulhamos em estudos bíblicos, momentos de oração e comunhão. Foi na segunda noite, durante um momento de louvor, que tudo mudou. A música falava sobre Deus transformar o pranto em dança, e de repente, me vi de joelhos. Ali sob as estrelas, com o som dos louvores ao fundo, tive meu verdadeiro encontro com Deus. Não foi algo espetacular como nos filmes, não vi luzes nem ouvi vozes. Foi um momento íntimo, profundo, como se cada pedaço quebrado do meu ser estivesse sendo cuidadosamente remontado por mãos divinas. Chorei por horas, chorei por tudo que tinha feito, por todas as vidas que tinha prejudicado, por todo o tempo perdido. Mas não era mais um choro de autopunição, era um choro de libertação. Pela primeira vez senti verdadeiramente o perdão de Deus. Patrícia me encontrou ainda ajoelhado e se juntou a mim. Oramos juntos, choramos juntos, louvamos juntos. Era como se estivéssemos nos casando novamente, mas desta vez não por necessidade ou circunstância, mas por uma união verdadeiramente abençoada por Deus.
Na manhã seguinte, acordei diferente. As cicatrizes no peito ainda estavam lá, mas não doíam mais como antes. Era como se tivessem sido ressignificadas. Não mais marcas de vergonha, mas medalhas de uma batalha vencida por Deus. Pastor Paulo percebeu a mudança. Agora sim, ele disse com um sorriso, você encontrou o que estava procurando. E era verdade. Todo aquele tempo procurando segurança, sucesso, reconhecimento, quando o que eu realmente precisava era desse encontro transformador. De volta à cidade, nossa rotina ganhou um novo significado. O trabalho na loja de materiais de construção não era mais apenas um disfarce, mas uma oportunidade de servir. Cada cliente difícil era uma chance de exercitar a paciência e o amor ao próximo que estava aprendendo. Patrícia também estava radiante. Sua fé, que sempre foi mais madura que a minha, parecia ter encontrado um novo nível de profundidade. Nossas orações juntos antes de dormir se tornaram momentos preciosos de intimidade espiritual. A igreja se tornou verdadeiramente nossa casa. Não apenas um lugar para ir aos domingos, mas uma família onde podíamos ser nós mesmos, mesmo com nossas identidades protegidas. O amor genuíno das pessoas foi fundamental para nossa cura emocional. Comecei a estudar a Bíblia com mais seriedade. Pastor Paulo se ofereceu para me orientar, e nossas sessões de estudo se tornaram momentos de profunda descoberta. Cada versículo parecia falar diretamente à minha situação, como se tivesse sido escrito especialmente para mim. Foi durante um desses estudos que entendi verdadeiramente o significado da graça. A graça não é apenas Deus nos perdoar, explicou o pastor Paulo. É Ele nos usar apesar dos nossos erros. Aquilo abriu uma nova perspectiva sobre meu passado. O ministério com dependentes químicos cresceu. Mais jovens começaram a frequentar a igreja, muitos com histórias parecidas com a que eu não podia contar. Mas podia compartilhar as verdades que estava aprendendo sobre redenção e recomeço. Dona Zuleide continuava sendo nossa anjinha particular. Suas visitas, sempre acompanhadas de alguma guloseima caseira, eram momentos de pura graça. Ela tinha o dom de trazer luz, mesmo nos dias mais difíceis. As cartas da minha mãe agora traziam não apenas orações, mas testemunhos de como minha transformação estava impactando a família. Meu pai completou um ano de sobriedade e tinha se tornado diácono na igreja local. Deus estava operando em todas as direções. O medo ainda aparecia às vezes. Alguns rostos na rua ainda me faziam gelar. Algumas notícias ainda me deixavam em alerta. Mas agora eu tinha algo maior que o medo. Tinha a certeza do cuidado de Deus. Pastor Paulo começou a me dar mais responsabilidades na igreja. Comecei a liderar um grupo pequeno de estudos bíblicos, sempre com cuidado para não expor detalhes do meu passado. Era incrível ver como Deus podia usar até mesmo nossa história quebrada para ajudar outros. Patrícia se formou em Direito e começou a trabalhar integralmente no escritório de advocacia. Sua chefe, Dr. Marina, também era cristã e se tornou uma grande amiga e mentora. Aos poucos, estávamos construindo uma rede de relacionamentos genuínos. Foi durante um culto de domingo que recebi o que considero a confirmação final do meu encontro com Deus. O pastor estava pregando sobre José do Egito, sobre como Deus usou até mesmo a traição dos irmãos dele para um propósito maior. De repente, entendi que minha história não era tão diferente. Assim como José, eu tinha passado por um período no poço. Tinha experimentado traição, tinha conhecido o fundo do abismo. Mas também como ele, Deus estava me restaurando e me usando de maneiras que eu nunca poderia imaginar. As cicatrizes no peito que antes me envergonhavam se tornaram meu maior testemunho. Não podia contar a história completa, mas podia mostrar como Deus transforma as feridas em canais de bênção. Cada marca era um lembrete da graça imerecida que tinha recebido. Nossa casa, antes vazia e fria, agora estava cheia de vida. Móveis simples, mas escolhidos com carinho, fotos de nossos novos amigos nas paredes, uma Bíblia sempre aberta na mesa da sala. Era um lar construído sobre o fundamento da fé.
O programa de proteção continuava monitorando nossa segurança, mas as visitas de Dona Clara eram cada vez mais espaçadas. Vocês estão se adaptando muito bem, ela dizia, com um sorriso que sugeria que ela sabia exatamente o motivo dessa adaptação. Nossa vida espiritual se aprofundava a cada dia. As orações não eram mais apenas pedidos desesperados de proteção, mas conversas íntimas com um Pai amoroso. O louvor não era mais apenas músicas, mas expressões genuínas de gratidão. Em um momento especialmente significativo, Pastor Paulo me convidou para compartilhar meu testemunho na igreja. Não o testemunho completo, claro, mas a história da minha transformação espiritual. Foi a primeira vez que falei publicamente sobre como Deus tinha mudado minha vida. 3 anos atrás, comecei. Eu estava morto. Não apenas espiritualmente, mas quase fisicamente também. Deus não apenas me devolveu a vida, mas me deu um propósito. As pessoas choraram não porque conheciam todos os detalhes, mas porque podiam ver a transformação. E assim, dia após dia, culto após culto, oração após oração, fui entendendo que meu encontro com Deus não tinha sido apenas naquela sala de escritório, com 3 tiros no peito. Aquele tinha sido apenas o início. O verdadeiro encontro estava acontecendo todos os dias, em cada pequeno momento de rendição e gratidão. 5 anos se passaram desde aquela manhã fatídica no escritório. 5 anos desde que 3 tiros quase tiraram minha vida, mas acabaram me dando um novo propósito. Hoje, olhando para trás, posso ver claramente como Deus transformou cada aspecto da minha existência. Nossa pequena cidade do interior se tornou verdadeiramente nosso lar. O medo inicial deu lugar a uma paz que só pode vir de Deus. As ruas que antes pareciam ameaçadoras, agora são caminhos familiares onde encontramos sorrisos amigos e cumprimentos calorosos. O trabalho na loja de materiais de construção evoluiu de forma surpreendente. De simples vendedor, fui promovido a gerente. O dono, seu José, um homem temente a Deus, viu algo em mim que nem eu mesmo enxergava na época. Você tem um dom para lidar com pessoas, ele dizia. Mais do que um emprego, a loja se tornou um ministério informal. É incrível como Deus usa circunstâncias para seus propósitos. Pessoas entram procurando material para construir casas, e muitas vezes saem com sementes plantadas para construir vidas melhores. Patrícia se estabeleceu como uma advogada respeitada na cidade. Seu trabalho pro bono com famílias carentes através da igreja abriu portas que não imaginávamos. Ela consegue usar sua profissão não apenas para ganhar nosso sustento, mas principalmente para servir ao reino. Nossa vida na igreja cresceu de maneiras extraordinárias. O grupo pequeno que comecei a liderar se multiplicou em 3. Agora, toda quarta-feira, nossa sala está cheia de pessoas buscando conhecer mais sobre a palavra e compartilhar suas próprias jornadas de transformação. Pastor Paulo se tornou mais que um mentor, é um verdadeiro pai espiritual. Sob sua orientação, comecei um curso de teologia à distância. Deus não desperdiça nada, ele sempre diz. Até mesmo o seu passado ele usa para a sua glória. As cicatrizes no peito que antes me envergonhavam tanto, agora são parte do meu testemunho. Jovens da igreja, especialmente aqueles lutando com vícios e escolhas erradas, encontram esperança quando compartilho como Deus pode transformar as piores situações. Nossa casa se tornou um centro de acolhimento informal. Regularmente recebemos pessoas para estudos bíblicos, aconselhamento ou simplesmente para um café e uma boa conversa. Patrícia tem o dom da hospitalidade, e cada visita é uma oportunidade de mostrar o amor de Cristo. O ministério com dependentes químicos cresceu além das nossas expectativas. Trabalhar com essas pessoas me fez entender melhor a profundidade da graça de Deus. Cada vida transformada é um milagre que me faz reviver meu próprio milagre. Dona Zuleide, nossa querida vizinha do 302, continua sendo uma bênção em nossa vida. Agora, com mais de 75 anos, ela ainda faz questão de trazer seu bolo de fubá toda semana. É meu ministério, ela diz sorrindo. Só Deus sabe quantas vidas foram tocadas ao redor daquela mesa, com café e bolo.
As notícias da família chegam regularmente através do sistema seguro do programa de proteção. Meu pai completou 5 anos de sobriedade e se tornou um líder respeitado na igreja local. Sua história de transformação tem inspirado outros homens a buscarem ajuda para o alcoolismo. Minha mãe continua sendo uma guerreira de oração. Seus terços abençoados ainda chegam periodicamente, junto com cartas cheias de sabedoria e amor. É incrível como Deus usa essa distância física para fortalecer nossos laços espirituais. A transformação financeira também foi notável. Aprendemos a viver com simplicidade e contentamento. Nosso apartamento continua modesto, mas é um lar cheio de amor e paz. O dinheiro que antes gastava com luxos supérfluos, agora é investido em ajudar outros. O programa de proteção à testemunha continua ativo, mas de uma forma mais distante. Dona Clara aparece apenas 2 vezes por ano para check-ups de rotina. Vocês são um dos nossos casos de maior sucesso, ela comentou em sua última visita. Nossa vida conjugal se aprofundou de maneiras que não imaginávamos possíveis. O casamento, que começou como uma necessidade do programa de proteção, se transformou numa união verdadeiramente abençoada. Deus transformou nossa história de fuga numa história de amor. A paternidade chegou como uma surpresa abençoada. Quando Patrícia engravidou, o medo inicial logo deu lugar a uma alegria imensa. Nossa pequena Sara, nome escolhido em homenagem à história bíblica de recomeço, é a prova viva da restauração de Deus. Ver minha filha crescer em um ambiente de amor e fé é uma das maiores bênçãos que já recebi. Cada sorriso dela, cada pequena descoberta, é um lembrete de como Deus pode transformar uma história de dor em uma história de esperança. O ministério com famílias começou naturalmente, depois que Sara nasceu. Casais da igreja começaram a nos procurar para aconselhamento, vendo em nossa história um exemplo de como Deus pode transformar relacionamentos. A transformação profissional continuou surpreendendo. Seu José, o dono da loja, me ofereceu sociedade no negócio. Você transformou esta loja num lugar melhor, ele disse. Não é mais apenas um comércio, é um lugar onde as pessoas encontram esperança. O curso de teologia abriu novas portas de ministério. Com a benção do pastor Paulo, comecei a pregar ocasionalmente nos cultos de quarta-feira. É impressionante como Deus usa até mesmo minha experiência no crime organizado para trazer lições sobre arrependimento e transformação. Nossa cidade passou por uma transformação especial quando iniciamos um projeto social através da igreja. Unindo minha experiência em gestão com o conhecimento jurídico de Patrícia, criamos um centro de apoio para famílias em situação de vulnerabilidade. O centro oferece desde assistência jurídica gratuita até cursos profissionalizantes. É gratificante ver pessoas que antes não tinham esperança descobrindo seus dons e talentos, encontrando propósito através do trabalho honesto. As notícias sobre meus antigos associados ocasionalmente chegam através do programa de proteção. Alguns foram presos, outros mortos em confrontos. Cada notícia é um lembrete de como poderia ter sido meu destino, não fosse a intervenção divina. A transformação mais profunda, porém, aconteceu em meu coração. O homem orgulhoso e ganancioso que eu era, morreu naquela sala de escritório com 3 tiros no peito. O homem que Deus ressuscitou é alguém completamente diferente. O medo que antes era constante deu lugar a uma confiança inabalável na proteção divina. Não uma confiança arrogante, mas uma certeza serena de que, aconteça o que acontecer, estamos nas mãos de Deus. O ministério de louvor também se tornou parte da nossa vida. Mesmo não tendo talento musical, aprendi a adorar a Deus com sinceridade. Às vezes, durante os momentos de louvor, me pego chorando ao lembrar de toda a transformação que Deus operou. Nossa pequena Sara começou a frequentar a escolinha da igreja. E ver sua fé infantil se desenvolver é uma das maiores alegrias que experimentamos. Ela já sabe todas as histórias bíblicas e frequentemente nos surpreende com suas observações profundas. O trabalho com jovens se expandiu para além da igreja. Escolas começaram a nos convidar para dar palestras sobre transformação de vida.
Claro, não podemos contar toda a história, mas o testemunho de mudança é poderoso, mesmo sem todos os detalhes. Patrícia desenvolveu um projeto especial no escritório de advocacia, oferecendo suporte jurídico para pessoas querendo recomeçar. Seu trabalho tem ajudado muitos a limpar o nome, regularizar documentos e encontrar empregos honestos. A transformação financeira nos permitiu começar um pequeno fundo de auxílio na igreja. Todo mês, separamos uma parte de nossa renda para ajudar famílias em dificuldade. É nossa forma de retribuir todas as bênçãos que recebemos. O impacto da nossa transformação começou a se espalhar além das fronteiras da cidade. Outras igrejas da região começaram a nos convidar para compartilhar nossa experiência em congressos e encontros. Sempre com discrição, focando na obra de Deus e não nos detalhes do passado. Um momento especialmente significativo foi quando recebemos a notícia de que o processo judicial tinha sido finalmente encerrado. Todas as pessoas envolvidas no esquema criminoso tinham sido julgadas e condenadas. Era o fechamento de um capítulo doloroso da nossa história. A chegada do nosso segundo filho, Benjamin, foi mais uma prova da fidelidade de Deus. Escolhemos esse nome porque, assim como o Benjamin bíblico, ele representa uma nova fase, um período de bênçãos após muito sofrimento. Nossa família se tornou um testemunho vivo do poder transformador de Deus. As pessoas observam como criamos nossos filhos, como nos relacionamos como casal, como administramos nossa casa. Tudo é uma oportunidade de mostrar que com Deus é possível recomeçar. O Ministério com Famílias ganhou uma dimensão ainda maior quando começamos a trabalhar especificamente com casais em crise. Nossa própria história de superação serve como inspiração para aqueles que estão passando por dificuldades. A loja de materiais de construção se transformou num verdadeiro centro de influência cristã na cidade. Os funcionários, inspirados pelo ambiente de trabalho diferenciado, começaram a frequentar a igreja. Alguns se converteram e hoje são membros ativos. A formatura do curso de teologia foi um momento de celebração especial. Ver Patrícia e nossos filhos na plateia, junto com o pastor Paulo e Dona Beth, me fez perceber quanto Deus tinha transformado não apenas minha vida, mas meu propósito. O trabalho com dependentes químicos se expandiu para um projeto maior. Em parceria com outras igrejas da cidade, conseguimos abrir uma casa de recuperação, um lugar onde pessoas podem encontrar não apenas tratamento, mas principalmente o amor de Deus. Nossa vida de oração se aprofundou de maneiras surpreendentes. As madrugadas, que antes eram momentos de medo e insônia, se transformaram em horários preciosos de intimidade com Deus. É nesses momentos que recebo as maiores direções para o ministério. A transformação também se reflete na forma como lidamos com o dinheiro. Aprendemos a viver com simplicidade e generosidade. Nossa maior riqueza não está mais em bens materiais, mas nos relacionamentos que construímos e nas vidas que ajudamos a transformar. O programa de proteção à testemunha continua sendo parte da nossa vida, mas de uma forma diferente. Hoje somos nós que, através do trabalho social da igreja, ajudamos outras pessoas que precisam recomeçar em novas cidades. As cicatrizes no peito, que antes me traziam vergonha, agora são usadas por Deus de maneiras surpreendentes. Jovens que estão pensando em entrar para o crime, ou que já estão envolvidos, encontram esperança ao ver as marcas físicas da minha transformação. Nossa casa se tornou um verdadeiro centro de discipulado. Regularmente recebemos pessoas para estudos bíblicos, aconselhamento ou simplesmente para compartilhar refeições. É incrível como Deus usa a hospitalidade para tocar vidas. O relacionamento com meus pais, mesmo à distância, cresceu em profundidade espiritual. As cartas que trocamos são verdadeiras reflexões sobre a graça de Deus. Meu pai, agora com vários anos de sobriedade, se tornou um conselheiro para outros homens lutando contra o alcoolismo. Dona Zuleide, nossa querida vizinha, continua sendo um anjo em nossa vida. Agora ela é como uma avó para nossos filhos, sempre presente com seu bolo de fubá e suas palavras de sabedoria.
Sua fé simples e profunda continua nos inspirando. O trabalho social da igreja cresceu tanto que precisamos criar uma ONG formal. Patrícia usa seu conhecimento jurídico para gerenciar a parte legal, enquanto eu cuido da administração. É gratificante ver como Deus usa nossas habilidades para abençoar outros. A transformação mais recente em nossa vida foi o chamado para missões. Começamos a fazer viagens missionárias curtas para outras cidades, sempre com autorização do programa de proteção. É incrível ver como Deus pode usar até mesmo nossa situação peculiar para sua glória. Olhando para trás, percebo que cada momento da nossa jornada foi cuidadosamente orquestrado por Deus. Os 3 tiros que deveriam ter terminado minha vida foram, na verdade, o início de uma nova história. Uma história de transformação que continua até hoje. A maior lição que aprendi nestes anos é que Deus não desperdiça nada. Cada erro, cada cicatriz, cada momento de dor pode ser transformado em testemunho de sua graça. Nossa história não é sobre 3 tiros no peito. É sobre um Deus que transforma vidas.